Good day, mate. How you going? Good mighty again. Good mighty again. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei, eu criei esse vlog que se chama Os 50 Austrália, onde eu trago algumas experiências, algumas curiosidades sobre a Austrália, diferenças que existem entre Brasil e Austrália, muitas informações sobre as coisas, como as coisas são lá. E essa semana eu vou trazer assim várias coisas sobre o trabalho, porque nós estamos próximos do Dia do Trabalho, então é um assunto legal para trazer, né? Mas antes eu queria dizer que eu dou aulas de inglês, as informações sobre as minhas aulas estão no meu Facebook, e lá você encontra todos os tópicos, idades, a que se destinam as aulas e tudo mais. São aulas online, dá para atender, dá para assistir de qualquer lugar. Não é uma aula personalizada, fala diretamente comigo e não é um cursinho, por exemplo, né? E aí eu vou descobrir o que é que você precisa e atender especificamente o que você precisa. Pode ser uma aula de reforço para quem não está indo bem na escola, pode ser alguém que está querendo aprender do zero, pode ser alguém que está já querendo viajar e quer reforçar aquele vocabulário de viagem, alguém que esteja indo para a Austrália e queira aprender mais sobre as palavras específicas que são usadas na Austrália. Então, para tudo isso, tem alguns pacotes promocionais aí que saem mais barato do que pagar por aula. E tá tudo lá no meu Facebook, mas eu também vou deixar o QR Code do meu WhatsApp aqui. E qualquer coisa, entre em contato que a gente conversa para conseguir aí aprender inglês, né? É muito bom. É muito bom saber uma outra língua, exercita o cérebro, é bom para a terceira idade, por exemplo, né, para prevenir qualquer problema cerebral, e exercitar, aprender uma nova língua, colocar esses neurônios aí para trabalhar, para prevenir Alzheimer e outras doenças cerebrais. Crianças também, na pré-escola, também é bom aprender desde pequenininho uma segunda língua, porque se torna natural entender e falar aquela língua, mesmo que a sua língua materna seja a mais exercitada. Quando é aprendido desde pequenininho, as estruturas cerebrais já vão se formando para que a criança entenda essa língua no futuro, né? Então, também é legal fazer de pequenininho. A mãe pode estar junto, faz a aula junto, ou se morar aqui perto, eu vou até o local para dar aula para a criança, mas do contrário, online, a mãe teria que estar junto, né? E ali orientando a criança. Mas aí é bom, porque daí você faz, né, 2 por 1. Você vai pagar só pela criança, mas a mãe vai fazer a aula junto. Olha que legal. Então, nesse vídeo, eu vou trazer como você tira o TFN, que é o Tax File Number, na Austrália. Então, para tirar o Tax File Number, que é o TFN, na Austrália, o processo é gratuito e deve ser feito de forma online após a sua chegada ao país. Quando você chega lá na Austrália, já tem que tirar esse Tax File Number. Quando a gente chega na agência de intercâmbio, quando a gente vai por uma agência de intercâmbio, como eu fui, assim que a gente chega na Austrália, a gente se apresenta lá na agência, vai conhecer as pessoas da agência, e eles vão dar uma série de orientações do que a gente tem que fazer lá. Então, eles te orientam a abrir uma conta bancária. Normalmente, eles têm um papel que já tá lá tudo que você tem que fazer, o site que você tem que entrar. No meu caso, eu fui até a agência, eles tinham um computador lá, me deram esse papel, já faz isso, já abre conta, tal, e era tudo online mesmo.
Então, tinha lá as orientações, entra nesse site, já tira o Tax File Number, e entra nesse, já abre uma conta e tudo mais. Então, isso tudo é orientado, tá? Mas se você, de repente, for sozinho e eu tô aqui também dando as informações do que é necessário fazer quando você chega lá na Austrália, para que serve e tudo mais, que nem sempre é explicado muito bem isso, né? Então, esse Tax File Number tem que ser tirado, né? Tax é imposto, tá? E esse número, esse Tax File Number é como se você tirasse aqui no Brasil a sua carteira de trabalho, né? Aqui no Brasil a gente tira a carteira de trabalho, a gente tem aquele número da carteira de trabalho e todo lugar que você trabalha está vinculado a esse número. E todo lugar que você for trabalhar lá na Austrália vai te pedir o Tax File Number, porque tudo que for pago para você vai ser vinculado nesse número, não só para que o imposto devido seja recolhido, mas também para que o super seja recolhido, a previdência privada que você vai recolher, que você vai pegar quando você se aposentar ou quando você sair da Austrália, né? Então, se você trabalhar lá na Austrália, vai ser recolhido o superannuation, para cada olerite que você receber, você vai ver lá, não é mensal, né? Como eu já falei, pagamento lá, o cálculo é por hora e o pagamento normalmente é semanal ou a cada 2 semanas. E você vai ter esse recolhimento do superannuation, que se você não for um residente permanente, quando você voltar para o seu país, você pode resgatar esse valor. Então, tem que ter o Tax File Number para que o super seja recolhido. E o imposto, normalmente esse imposto, ele é debitado no seu olerite. Mas quando a gente vai fazer a declaração, boa parte desse imposto é restituído, então a gente recebe uma bolada, muitas vezes quando faz a declaração de imposto de renda. Então, para solicitar o Tax File Number online como estrangeiro, você precisa cumprir 3 condições, que é estar fisicamente na Austrália, tá? Ter um passaporte estrangeiro válido, que é o passaporte que você entrou no país, né? Eles pedem isso exatamente para garantir que um estrangeiro que estiver ilegal no país não consiga tirar o Tax File Number. Porque precisa também de um visto válido que permita trabalho, né? Como de estudante ou de trabalho temporário. Então, que é o Working Holiday. Se você estiver com um visto de turista, por exemplo, você não consegue tirar o Tax File Number porque você não tem direito de trabalhar na Austrália com esse visto, tá? Se você trabalhar, você está fazendo uma coisa ilegal com o visto de turista, tá? Com o visto de estudante ou Working Holiday, não. Aí você pode trabalhar, pode tirar o Tax File Number e receber aí o seu super. O passo a passo, né? Como eu te falei, normalmente a agência vai te dar esse passo a passo, mas é simples, não é difícil. Você tem que acessar o site oficial, que é o Australian Taxation Office, mais conhecido como ATO, ATO, mas eu sempre falava o ATO, que normalmente onde você faz a sua declaração de imposto de renda. Aí, existe uma categoria que vai te perguntar e você tem que selecionar a opção que fala assim, Foreign Passport Holders, Permanent Migrants and Temporary Visitors, que são
que então é a opção para quem não tem residência australiana, que é um estrangeiro que está lá com um visto temporário, né? Então você tem que colocar essa opção e não tem problema, mesmo sendo um estrangeiro, você vai conseguir o seu Tax File Number. Aí clica no Apply Online e no botão Start. Vai pedir então a sua identificação, o site vai pedir a sua identificação. Aí você vai colocar lá o número do passaporte, o país de origem, seus dados pessoais, nome completo, data de nascimento, tal, tudo conforme o passaporte. Inclusive, é importante que você coloque o nome exatamente como está no passaporte, porque, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente tem mais do que 2 nomes, não tem só um nome, primeiro nome e um sobrenome. A gente muitas vezes tem um nome do meio. Eu, por exemplo, tenho um nome do meio que, dependendo do passaporte, esse nome do meio vai aparecer como nome, dependendo vai aparecer como sobrenome. E na hora de você... o meu nome, por exemplo, deu problema quanto a isso, eu tive que ir pessoalmente lá para resolver esse problema, porque, se eu não me engano, o meu nome do meio no passaporte aparece junto com o primeiro nome, mas na hora de preencher os papéis eu coloquei lá no meio, não coloquei junto com o primeiro nome, coloquei só o meu primeiro nome e o último nome. Alguma coisa eu fiz lá de errado com esse nome do meio que me deu problema depois. Aí quando eu fui fazer a declaração de imposto de renda, eu não conseguia entrar, entrar no ato e me cadastrar lá no ato, porque tinha esse problema no meu nome, entre o meu nome e o número do passaporte, que estava diferente no meu passaporte e no cadastro que eu fiz do Tax File Number. Mas depois aí eu fui lá, resolvi isso, mostrei o passaporte, eles resolveram lá no cadastro e aí deu tudo certo. Eu consegui fazer o meu cadastro lá no ato para a declaração de imposto de renda e deu tudo certo. Então é importante que se preste atenção nisso, colocar o nome exatamente nos espaços que estão no passaporte, copiar certinho. Aí eles vão pedir um endereço lá dentro da Austrália. É o local onde você estiver residindo na Austrália, você coloca esse endereço lá, porque eles mandam uma carta para você com esse número, né? Então, na hora que a gente manda esses dados, né? Ele vai gerar lá um número de protocolo e tal, e se eu não me engano, o número já sai ali na tela, porque eu lembro de ter tirado uma foto e todos os trabalhos que eu ia, eu já mostrava aquela foto. Então já aparece, eu me lembro mais ou menos, porque já faz muito tempo, né? Mas eu me lembro de que saiu já esse número na tela, eu tirei uma foto e depois a gente recebe a correspondência, porque caso você perdeu a foto, alguma coisa assim, aí você recebe essa carta com o seu Tax File Number e você, é bom que guarde essa carta, né? Então, a carta com o Tax File Number normalmente chega em até 28 dias. Mas pode acontecer de chegar antes, tá? Normalmente chega antes do que isso. Eles dão um prazo de 28 dias, que é pra pessoa não ficar enchendo o saco, né? Mas a carta chega lá no seu endereço. Sim, também é bom ficar prestando atenção, porque muitas vezes a gente mora em acomodação de estudante, mora em casas compartilhadas, onde muita gente pega correspondência, às vezes é uma pessoa que não é muito responsável. E então é bom você, sabendo que vai receber, vai todo dia lá na caixinha de correio e dá uma olhada, porque pode chegar bem antes. E aí você já pega a sua correspondência, que é importante para você guardar esse número, tá? Esse número vai ser vinculado a você, mesmo que você deixe a Austrália, volte, vai ser sempre o mesmo número, não pode tirar outro. Então é importante que você guarde esse número, tá? Mas você pode começar a trabalhar assim que fizer a solicitação.
basta mostrar aquela foto ou informar ao seu empregador que você já aplicou o Tax File Number e apresentar aquele número de protocolo, né? Enquanto aguarda a carta oficial, você pode mostrar aquele número que, se eu não me engano, é o número que vai mesmo chegar na carta. Então, você mostra aquela foto e eles fazem todo o processo. Não precisa esperar a carta chegar para começar a trabalhar. Mas todo o trabalho legal que você fizer vai pedir o Tax File Number. E esse serviço é totalmente gratuito, né? É feito através do site do governo. O governo não cobra nem uma taxinha referente ao correio para entregar a carta para você. É totalmente gratuito, tá? Então, aí, como eu já falei, né? O TFN é um documento vitalício e pessoal, então ele vale para a vida toda, ele vai ser vinculado àquele número com a sua pessoa pela vida toda. E ele só deve ser compartilhado com o empregador, tá? Então não é para ficar dando esse número para qualquer pessoa, porque existem muitos golpes lá na Austrália. Não é só aqui que existe golpe, não, lá existem muitos golpes. E aí, as pessoas que vão, estudantes estrangeiros que vão para lá, que pode ter uma certa dificuldade com a língua, estão mais sujeitos a golpes, estão mais vulneráveis, né? Então, chega uma pessoa, pega aí o seu Tax File Number, abre a conta no ato, pega o seu super lá e você não vai nem saber o que aconteceu. Então, esse número, você só dá para o seu empregador, tá? Não é um número para ficar divulgando para todo mundo. E, então, o TFN para trabalho como funcionário, que é como a carteira de trabalho aqui no Brasil. Então, é para você trabalhar como funcionário. Se você for atuar como autônomo, aí você precisa tirar um número que se chama ABN, Australian Business Number. E você só pode solicitar esse ABN depois que você já tirou o Tax File Number. Por isso que quando você chega na Austrália, você já tira o Tax File Number e guarda para você esse número, tá? Eu vou falar sobre o ABN, mas eu vou falar em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. E eu não quero que vocês fiquem aí chateados. Eu não quero ficar chateando todo mundo com um vídeo muito longo, dando um monte de informações. Então, descansa um pouquinho, relaxa. E um outro dia eu vou trazer, então, como que você tira o ABN para trabalhar por conta. Aqui nós temos o iFood, lá nós temos Uber Eats, que é quase a mesma coisa que iFood. E muito estudante estrangeiro faz entrega de Uber Eats para ganhar um dinheirinho, compra uma bicicleta, faz entrega de bicicleta. Conheci muita gente que fazia isso, mas para fazer isso você precisa ter um ABN. Então eu vou te falar como tirar esse ABN no próximo vídeo, tá bom? Obrigada por assistir. Se puder, deixa um like e se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém, manda para ele. Obrigada. Bye, bye.